A história a seguir contém elementos sensíveis que podem ser danosos à psique de algumas pessoas. Se você é uma pessoa sensível ou se encontra em um momento de dificuldade emocional ou espiritual, este vídeo não é indicado para você. A história a seguir é real e foi compartilhada há cerca de 9 anos. Todos nós devemos ter ouvido falar de histórias sobre monstros que se escondem em meio às florestas. Felizmente, essas histórias possuem grande parte de fantasia. Mas quem serão os monstros da vida real? Quando eu tinha 19 anos, trabalhei para uma empresa de terceirização de trabalho para áreas rurais na Austrália. Funcionava basicamente assim. Você dizia a eles quando estaria disponível e eles te enviavam para uma fazenda remota por algumas semanas para que você trabalhasse no que fosse necessário lá dentro. O trabalho era longo e árduo, mas pagava bem e era bem divertido quando você tinha um grupo certo de pessoas trabalhando ao seu lado. Quando isso aconteceu, eu estava trabalhando em uma grande propriedade, cerca de 9 horas depois da cidade de Sydney. E a propriedade em si estava a cerca de 40 minutos da cidade mais próxima. Resumindo, nós estávamos no meio do nada. Eu estava trabalhando aparando a grama da fazenda junto com outros 3 rapazes da minha idade da cidade. Nosso chefe era um cara chamado Jeremy, que era dono da fazenda e estava nos supervisionando enquanto nos ajudava com o trabalho. Ele era um cara tranquilo e, no geral, nos tratava muito bem. Aquele verão havia sido, em particular, bem quente e o trabalho era pesado. Então, um dia em que a temperatura atingiu cerca de 38 graus Celsius, o Jeremy decidiu nos dar a tarde de folga. Ele disse que havia um córrego na fazenda aproximadamente 25 minutos de carro para o norte. Eu fiquei ansioso para poder nadar naquele calor, mas os outros rapazes que estavam trabalhando comigo decidiram que só queriam ficar por ali relaxando. Então só nós dois subimos em um caminhão do trabalho e começamos a atravessar a propriedade. A fazenda era realmente muito grande, mas era composta basicamente de longos campos gramados com alguma vegetação de cerrada e espaçada entre si. O Jeremy não era muito de conversar, então nós dirigimos basicamente em silêncio. Depois de 20 minutos, entretanto, ele pareceu surpreso do nada e me deu um cutucão entre as costelas. "Tá vendo aquilo lá, debaixo das 2 árvores mortas?" Ele me perguntou. Eu devo mencionar que, se você não está familiar com a vegetação das áreas rurais da Austrália, elas são, em sua maioria, marrons ou vermelhas, e as cores em si não são muito chamativas, o que quer dizer que qualquer cor mais clara fica extremamente aparente. Então acho que agora você pode imaginar a nossa surpresa quando conseguimos ver ao longe uma grande estrutura azul entre as árvores. Começamos a dirigir em direção àquela coisa e, à medida que nos aproximamos, percebemos que na verdade se tratava de um grande container de carga azul, apenas ali sentado no meio do nada e sem qualquer explicação. Jeremy, o proprietário do terreno, ficou perplexo com aquilo. Eu perguntei a ele se ele saberia o que aquilo estava fazendo ali, mas estava bem na cara que ele não sabia. Ele disse que não havia notado o container quando eu tinha passado pela área anteriormente, cerca de 5 semanas antes. Agora ele queria ir lá e checar o que era. Inicialmente, nós paramos o carro a aproximadamente 100 metros de distância. Nesse ponto da história, eu tinha uma sensação realmente muito ruim. A coisa toda não parecia certa e é difícil de explicar. Mas você pode imaginar que ver um objeto daquele sem contexto algum escondido no meio das árvores de uma grande fazenda que não tem ligação logística com nenhuma fábrica ou empresa não podia ser algo bom. Jeremy quis investigar e eu compreendi, é claro, afinal era a propriedade dele, mas a verdade é que eu estava bem ansioso. À medida que nós nos aproximávamos, as coisas ficaram ainda mais bizarras. Atrás do container havia esse grande gerador de energia movido a diesel que ainda estava ligado, e uma câmera de CCTV em cada lado. Qualquer movimento fazia com que elas ativassem, então elas nos seguiam de um lado para o outro. Eu tentei convencer o Jeremy a sair dali com algo nas linhas de: com toda essa segurança, alguém claramente não quer que nós estejamos aqui, vamos embora. Ele continuou negando e me lembrando que a fazenda era dele e quem quer que havia colocado aquela coisa ali tinha realizado uma invasão. Então ele queria saber com que exatamente ele estava lidando. Apesar de toda a segurança externa, na porta do container havia apenas esse pequeno cadeado. Nós pegamos um alicate que estava dentro da caixa de ferramentas no caminhão e, depois de algum trabalho, conseguimos quebrar o cadeado e entrar no container. A primeira coisa que eu notei foi a rajada de ar frio à medida que nós entrávamos.
O lugar tinha ar-condicionado, que eu posso admitir foi bem interessante naquele calor do dia. Nós procuramos no escuro por um interruptor para ligar a luz, mas já conseguimos ver que se tratava de algum setup de tecnologia. Luzes de LED brilhavam por toda parte e aquele barulho característico de um disco rígido funcionando penetrava o ar. Quando finalmente ligamos as luzes, percebemos que se tratava de um escritório sofisticado. Haviam diversos discos rígidos e peças de computadores alinhados na parede e empilhados nas mesas, além de caixas de plástico espalhadas pelo local e diversos monitores na parede, completo inclusive com cadeiras de escritório. Além de caixas de plástico espalhadas pelo local e diversos monitores na parede, completo inclusive com cadeiras de escritório. A essa altura eu senti como se eu estivesse em um daqueles sonhos sem sentido. Nós olhamos pelo container e nos sentamos nas mesas para ver se os computadores poderiam nos dar alguma ideia do que diabos estava acontecendo aqui. Meu coração estava acelerado e eu só queria fugir. Tínhamos sido vistos pelo sistema de segurança, então se alguém estivesse monitorando, eles já sabiam que estávamos aqui. Jeremy, por outro lado, estava decidido a chegar no fundo disso. Então eu coloquei uma cara corajosa e comecei a dar uma olhada nos arquivos do computador. Nós ficamos lá por algum tempo, mas, em resumo, nenhum de nós tinha um domínio muito alto de tecnologia fora do Facebook e do Microsoft Word. O melhor que posso descrever da minha posição leiga é que eram listas intermináveis de conversa de computador. Era como as telas de download do antigo Napster ou LimeWire, apenas pegando e recebendo dados constantemente e registrando-os em várias janelas. Eventualmente, eu desisti dos computadores e caminhei cautelosamente até o final do container em direção a uma grande pilha de caixas. A essa altura, eu já tinha certeza de que ninguém mais estava por lá porque não havia um lugar para se esconder, mas eu ainda estava incrivelmente tenso. Decidi, contra meu melhor julgamento, ver o que havia dentro de todas aquelas caixas. O que eu vi ali ainda me faz sentir enjoo. Não demorou muito para que eu percebesse que essa caixa estava cheia de pôsteres, DVDs e fotos de crianças. Uma das coisas que ainda me incomoda foi ver o quão organizados os arquivos estavam em pastas e pequenas caixas. Essas pessoas já sabiam muito bem o que estavam fazendo e provavelmente já fizeram isso várias vezes. Quando eu percebi isso, eu recuei imediatamente com um pulo e corri em direção ao Jeremy. E eu mal consegui formular uma frase. Eu devo ter dito algo parecido com: "Cara, vamos, agora levanta!" Eu arrastei ele para fora e parei um pouco para me compor. E aí eu consegui explicar o que eu havia visto. Nós voltamos para o caminhão e aceleramos em direção à casa. A fazenda não tinha recepção móvel, então nós ainda não conseguimos ligar para a polícia. Depois que conseguimos sinal e ligamos para eles, eles ainda tiveram que ir até a fazenda a partir da delegacia de polícia mais próxima, que ficava a cerca de 1 hora de distância da fazenda. Como mencionei, ela era bem remota. Nós ficamos lá, esperando, falando freneticamente sobre o que vimos, até que os policiais chegassem quase 1 hora depois. Eles chegaram com 2 carros 4x4 e nós pulamos e os levamos de volta para o container. É aqui que fica pior. Quando voltamos, a porta do container estava aberta e havia fogo dentro dela. Tínhamos apenas 2 pequenos extintores nos carros e eles fizeram muito pouco. O corpo de bombeiros levou 1 hora para chegar lá também e, naquele momento, a maior parte do dano já havia sido feita. Um relatório criminal da Polícia Federal encontrou quase nenhuma evidência do equipamento de computador descrito e apenas vestígios de papelão. Isso significa que quem administrou sabia que estávamos lá e teve tempo para remover a maior parte dele e fugir. Havia várias maneiras de sair da propriedade e a massa de terra era enorme, então não havia como segui-los. Como a polícia não nos levou muito a sério na primeira instância, provavelmente devido à nossa má explicação por telefone e devido à nossa euforia, a vigilância aérea também era impossível quando juntamos tudo. Eu passei um longo tempo acompanhando o caso e tentando mantê-lo em aberto junto aos policiais, mas sem evidências reais de quem poderia ser responsável, a investigação esfriou. Anos depois, eu ainda mantenho contato com Jeremy e o container ainda está lá na fazenda, pois é muito caro para mover. Essa é a minha história, e eu nunca vou esquecer o que vi naquelas caixas. O monstro dessa história ainda está solta, mas não se engane. Há mais deles do que se imagina, esgueirando nas sombras e se alimentando do medo.
Alguns veem a luz do dia tentando também se tornar cidadãos e iguais para com as pessoas que tentam viver suas vidas normalmente, alegando que, para o monstro, é de sua natureza ser inumano e gostar de se alimentar dos mais frágeis. Alguns desses monstros são muito carismáticos, e você pode ver eles mesmo em alguns lugares da televisão ou internet, tentando se passar por pessoas comuns e ganhar a confiança das massas. Mas é assim que eles operam, destruindo a confiança e se deleitando no desespero. Se a hora chegar em que você tenha que se posicionar contra eles publicamente, o que você vai fazer? Vai ceder ao carisma e abandonar a sua humanidade? Ou vai arrancar as máscaras de seus rostos pálidos, demonstrando o que realmente são?